Uma das coisas que são mais irritantes para mim é perda de tempo. Perder dinheiro também. Perder Não é o dinheiro eu caso acho também, que é pior. né? Não é legal, hein? Não é legal. Não. Mas perda de tempo é complicado, sabe? Claro que pra gente falar de perda de tempo, a gente tem que definir o que é perda de tempo. Tem coisa que os outros acham que é perda de tempo, mas que a gente vê sentido em fazer. Por exemplo, eu jogar tênis. Eu jogar tênis, quem olha, eu chegando na quadra, até vê, eu chego com a raqueteira, várias raquetes, a bolinha, abro aquela bolinha nova, faz... Tchuf. Então, quem olha fala, no hardware, fala assim, meu, o cara deve jogar muito. Aí eu começo a jogar, alguns começam a perceber rapidinho que parece perda de tempo, depois vai aumentando essa percepção, se tem mais gente assistindo. Até o meu professor, minha professora, a Ana Paula Zanoni, me dava aula, ela nunca dizia que eu tava perdendo tempo. Mas, esse daí, olha só, o barulho maravilhoso. Mas enfim, uns olham e falam, acho que você deveria tentar outro esporte. Aí tem outro que fala, eu acho que você não devia tentar esporte nenhum. Mas tudo bem. Pra mim, tá ali com a raquete, pensando na bolinha, só pensando em mandar a bolinha pro outro lado, é uma sensação deliciosa. Então, não é perda de tempo. Eu só falo, quando eu falo de perda de tempo, eu tô falando de algo mais consensual. Aquilo que a maioria das pessoas, inclusive alguns que estão no meio, concordam que é perda de tempo. Tem uma frase do Dalai Lama que ele fala que só tem 2 dias no ano que você não consegue mudar, não dá pra fazer nada. Um é o ontem e o outro é o amanhã, né? De forma que uma maneira da gente definir a perda de tempo é deixar de fazer hoje aquilo que a gente deveria fazer hoje para antes que o hoje vire ontem. E aí não dá para resgatar o tempo perdido. E aí é o seguinte, o nosso presidente Bolsonaro foi eleito por um mandato de 4 anos. Ele pode ser reeleito, pode ter um segundo mandato, serão mais 4 anos. Se ele for talentoso, agradar a população, vai conseguir. Os 3 presidentes que disputaram a reeleição, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma, conseguiram. Mas uma eventual reeleição não muda o fato de que esse primeiro mandato tem 4 anos. E por que eu estou falando do mandato do presidente e associando isso à perda de tempo? Que é o tema que até a gente abordou ontem, mas que eu queria deixar mais claro. Já na campanha, o presidente e o seu ministro da Economia, o Posto Ipiranga, falavam em reforma tributária. Falavam em reforma administrativa. Falavam também em reforma da Previdência, mas essa estava mais do que acertada graças ao trabalho feito no governo anterior do presidente Michel Temer. Qualquer um que se elegesse presidente ia ver a reforma da Previdência passar. Qualquer um. E a prova disso é que o governo não se empenhou nessa reforma da Previdência. Agiu de forma estabanada e a reforma passou. Passou porque o Congresso quis. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes não têm mérito algum na vitória da reforma da Previdência. Bom, aí o presidente Bolsonaro tomou posse em janeiro de 2019, há 1 ano e 7 meses. E até agora, a reforma administrativa, que aí sim seria uma reforma dele, não saiu. Como é que a gente vai explicar isso? Eu não sei. O governo vai ter 1000 respostas, mas é óbvio que a gente está diante de um caso exemplar de perda de tempo. Será que um governo precisa de 1 ano e 7 meses para desenvolver um projeto de reforma administrativa? Se precisa, ou seja, se precisava quando tomou posse, ou seja, se precisava quando estava fazendo a campanha, por que não falou isso de maneira simples? Por que ao tomar posse, ele não disse que só iria conseguir apresentar uma proposta de reforma administrativa no segundo semestre do segundo ano de governo? Porque nós já estamos no segundo semestre. E a reforma tributária? O governo apresentou essa semana um projetinho mequetrefe que chamou de primeira fase da reforma tributária. Para entender o que o governo fez, imagina o governo construir uma casinha de quarto e sala no meio do mato e dizer que está lançando ali uma nova cidade. Tudo bem, você pode começar uma nova cidade por uma casinha, mas cadê o projeto da cidade? Não tem. Então é só uma casinha. E oportunidade não faltou. A Câmara dos Deputados começou a discutir em abril do ano passado a proposta de emenda constitucional 45, que trata da reforma tributária. Até outubro do ano passado, essa PEC recebeu mais de 200 emendas. Aí, em julho do ano passado,
o que aconteceu? O Senado resolveu lançar outra PEC de reforma tributária. Vamos combinar que aqui também perda de tempo, né? Porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado poderiam ter conversado já nessa época, em julho, para não dividir os esforços do Congresso com dois projetos que tratam do mesmo assunto. Mas vá lá. Em fevereiro desse ano, a Câmara e o Senado finalmente resolvem se entender para unificar a tramitação dos projetos. Fevereiro. Aí o texto básico ficou definido, seria o da Câmara, da PEC 45, que era mais antigo, era de abril. E a autoria, que era de autoria do deputado Baleia Rossi. E aí eles pegariam a PEC 110 do Senado e usariam para complementar. Aí criaram uma comissão mista das duas casas. O presidente da comissão é o senador que relatou a proposta do Senado, Roberto Rocha. E o relator, o deputado que era responsável pelo parecer do projeto da Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Fevereiro essa decisão. Aí passa março, abril, maio, junho. E agora em julho vem o governo e apresenta uma propostinha de micro-reforma, a tal casinha de quarto-sala no meio do mato. E faz uma apresentação solene com o ministro Paulo Guedes fazendo um discurso daqueles que passam a impressão de que o governo Bolsonaro está reformando o mundo. Só que de transformador ali não tem nada. Tem aumento de carga tributária, só isso, que está lá escondidinho. Um estudo feito pela RC Consultoria, que é do economista Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES, ele mostra que a proposta do governo, que faz a fusão de uns impostos lá, PIS/PASEP com COFINS, não sei o quê, aumenta a arrecadação do governo em 60 bilhões de reais. Diz o estudo. O ministro Paulo Guedes copia o colega Joaquim Levy, que foi ministro da Dilma, que chegou a preparar um projeto semelhante quando estava na Fazenda. A ex-presidente Dilma, na época, falava em fazer a tal reforma tributária fatiada, ou seja, já tinha isso. Ela queria encanar vento e queria fatiar a reforma tributária. O ministro Paulo Guedes está copiando em cima da prova da Dilma, diz o estudo. Não é a reforma que a sociedade deseja, longe disso, mas é uma arrumação sagaz para arrecadar mais. Depois virá a CPMF, mais carga tributária. O governo quer recursos para financiar o Renda Brasil e assim reeleger Jair Bolsonaro, nada mais parecido e inspirado na atuação lulopetista do passado. Ou seja, se depender do governo, vai ter aumento de carga tributária. Não significa que a gente não tenha que ter aumento de carga tributária, mas tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente Bolsonaro prometeram não aumentar a carga tributária e estão aumentando com esse projeto. E mais, vetam a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, ameaçando o emprego de mais de 6 milhões de pessoas, prometendo compensar isso na próxima fase da reforminha mequetrefe, se o Congresso aceitar a criação daquela nova CPMF, que eles dizem que não é CPMF, mas que é CPMF. Então, o governo está fazendo o país perder tempo. Perder tempo porque o Congresso já avisou que não aceita a CPMF. Perder tempo porque o Congresso já está trabalhando na reforma tributária desde o ano passado, do jeito que o Congresso trabalha, também com uma certa dose de perda de tempo. E aí, não adianta falar em CPMF para um Congresso que já disse que não vai aceitar esse tributo, até porque é um imposto injusto. Ele tributa os pobres e os ricos do mesmo jeito e prejudica a economia. O governo fala em transformar o Brasil no campo econômico, tem uma agenda de transformação interessante. Toda vez que a gente escuta um ministro do governo Bolsonaro, a gente fica impressionado. Ministro Tarcísio, ministro Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes, então. Só que as coisas não saem do papel. As promessas de privatização, cadê as privatizações? Aquela onda de privatizações. Cadê o trilhão? Mas foi a Covid. Pô, mas peraí, a Covid não começou o mandato dela junto com o presidente Bolsonaro. O mandato da Covid começou agora em março desse ano. E o mandato do presidente de fevereiro até março desse ano, de fevereiro do ano passado até março desse ano, ele estava sozinho, não estava governando junto com a Covid. A Covid apareceu agora. Então a gente vai jogar nas costas da Covid uma responsabilidade que é do presidente Bolsonaro ou do governo Bolsonaro? Porque de duas uma, ou você faz
ou você explica por que não fez. Agora, o tempo inteiro aparecer em público prometendo que vai fazer aquilo que você nunca faz, aí é complicado. Vai começar a ficar feio. É de se perguntar quando o país prometido pelo ministro Paulo Guedes para a economia vai chegar no Brasil. Esse país prometido não chegou. Então, o presidente Bolsonaro, ele está convalescendo, ele pegou a Covid-19, a gente espera que ele fique bom o quanto antes. E assim que ele se recuperar, vamos torcer para que ele comece também a recuperar o seu governo. E fazer o seu governo avançar um dia por dia. Não estamos falando que ele tem que fazer 50 anos em 5. Até porque não dá para fazer 50 anos em 5. Ninguém nunca fez, não passou de um slogan. 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek, 50 anos, não fez 50 anos em 5. Você não faz 50 anos em 5. Agora, não dá para você não fazer 50 anos em 50 anos, ou 5 anos em 5 anos, ou 4 anos em 4 anos, ou 1 ano e 7 meses em 1 ano e 7 meses. Isso não dá. Então ele precisa recuperar o governo dele. O governo dele que também está doente na gestão do tempo. Tem aquela máxima que diz que o tempo vale ouro. E o tempo vale ouro mesmo. Só que nas mãos desse governo, por enquanto, o ouro está virando pó. Não ouro em pó, só o pó mesmo.